tem todos estavam ontem, então eu vou pontuar hoje novamente. Essa semana a gente está completando mais uma semana que a gente está fazendo essas lives às 19 horas e complementando com algumas lives às 20 horas. Hoje nós temos uma live às 20 horas sobre seguro de vida na mão geral com a Rebeca, e na quinta de novo com o Ricardo. Hoje para amanhã nós tivemos treinamento com o Marcos Macedo. Amanhã nós não teremos o treinamento com o Eduardo, porque ele teve que viajar e ele está com um processo lá de atender muita cliente. Mas a gente vai ter esse treinamento esporadicamente, nós vamos sempre convidá-los para reunir, principalmente a maior quantidade de pessoas, para a gente poder passar bastante informação, porque o treinamento deles é muito rico. Esse treinamento aqui que a gente está fazendo com vocês, é lógico que a intenção é trazer para a mesma página. Muitos de vocês ainda não conhecem todos os nossos serviços, mas também é a intenção de criar conteúdo, tá, pessoal? A gente tem um conteúdo que a gente está colocando, a Daiane, a cada final de sessão, vocês viram que a gente grava a sessão aqui, e a gente está retransmitindo lá no YouTube. Então, quem ainda não acessou o nosso YouTube, peço para acessar. Para quem ainda não se cadastrou na nossa página do YouTube, nosso canal do YouTube, por favor, se cadastre, para a gente ter uma quantidade superior a 50 pessoas cadastradas, para a gente ter só um minutinho, tá, Jana? Para a gente ter aí a partir de 50 pessoas, a partir de 51 pessoas, a gente pode já também retransmitir as nossas lives pelo YouTube. Nesse trabalho que a gente está fazendo, a intenção realmente é essa, daqueles que já faziam parte do nosso negócio, né, que já estavam conosco há mais tempo, começassem a entender um pouquinho mais das informações do Hub, e para as pessoas que nós vamos começar a captar, que vai ser agora a partir de fevereiro, a partir da primeira semana de fevereiro. Aí sim, já vão entrar com conteúdo gravado lá, onde eles vão poder assistir os conteúdos e vão poder, pelo menos uma vez na semana, participar de uma vídeo pelo YouTube, onde nós vamos falar sobre negócios. E aí cada semana a gente vai falar de um tema, esse tipo de coisa. Mas aí, então, a partir da semana que vem, a gente passa a ter apenas um bate-papo na segunda-feira, das 19 às 20, sobre um tema, e aí provavelmente eu quero tentar ver se a gente já consegue fazer pelo YouTube, para atrair vocês, né, para que vocês possam participar, mas também para atrair outras pessoas que estejam ali navegando pelo YouTube e possam se interessar em conhecer o projeto. Então, essa é a nossa intenção para crescer todo o projeto e fazer com que a gente atraia uma quantidade maior de pessoas, esse é o fluxo, e com isso a gente começa a gerar mais indicações, e para vocês que já estão dentro do processo, possam receber os leads para conectar oportunidades. Fica à vontade, Jonathan, pode falar. O Décio, tem a ver com a questão do canal do YouTube. Hoje mesmo eu estava procurando o canal da EcoBusiness, encontrei vários EcoBusiness e não te encontrei. Queria pedir, não sei se você tem o link, seria talvez interessante até passar no grupo o link do YouTube A gente da chegou a colocar no EcoBusiness. grupo. Eu vou pedir para a Daiane, se você puder novamente colocar no grupo o link do YouTube da EcoBusiness. A gente já tinha colocado, acho que foi semana passada, mas Daiane, vale a pena a gente. Daiane, se você puder Obrigado, colocar, agradeço, tá? Eu procurei, não encontrei, falei, bom, depois eu falo com o Décio. Você comentou Não, agora, tá eu bom, lembrei. não, Obrigado. mas legal, bom que você falou, porque às vezes também tem outras pessoas que passaram e não viram. Obrigado, viu, Dai? Então é legal a gente ter esse link lá, que eu quero, a partir da semana que vem, tá fazendo esse bate-papo todas as segundas, e a intenção é que já seja através do YouTube. A gente, como eu falei para vocês, a gente quer criar, a gente já está criando, graças a Deus, esse conteúdo para os novos que virão aí a partir de fevereiro. A intenção é, logicamente, trazer novas pessoas para dentro do ecossistema. Como eu já disse para vocês, vocês podem ver lá no grupo, a gente tem mais de 50 pessoas. Dentro dessas 50 pessoas, nós temos ali vocês que são consultores, que são licenciados, que são partners, como também nós temos fornecedores de serviço ou parceiros de negócio. Então, por isso que nem todo mundo participa de todas as reuniões, porque alguns são parceiros de negócio e não tem interesse de estar
participando diretamente, mas no futuro não distante, esses parceiros de negócios irão aparecer em alguma das lives de segunda-feira para falar um pouquinho dessas parcerias que nós vamos propor aí para um futuro não distante. Fora isso, na live de ontem a gente trouxe o Júlio, onde foi a live de imóveis. Então, o Júlio é o nosso parceiro, junto com o César, que me apoia na parceria junto à área de imóveis, então isso é bem bacana. Hoje eu vou falar da parte realmente a parte financeira, que alguns eu sei que interessa bastante. Nós já tivemos essa semana a movimentação do João Vitor, que pediu uma verificação de um adiantamento de FGTS, do próprio Júlio, que hoje me pediu uma movimentação de consignado. Então, assim, nós temos para lembrar antecipação de FGTS. Com o próprio FGTS, a gente também tem a oportunidade de compra de produtos com FGTS. Então, isso também é bem bacana. Essa oportunidade de compra de produtos com FGTS. Não sei se vocês sabiam dessa modalidade, que o FGTS não precisa ser exclusivamente contratado para a compra do imóvel. Você também consegue fazer antecipação do fundo de garantia para contratar outros tipos de produtos ou serviços com a FGTS. A gente tem também essa modalidade. Fora isso, nós temos o consignado, que atende necessariamente os aposentados, os pensionistas, os profissionais que trabalham em algum tipo de autarquia. Nós temos também o consignado para empresas, e aí, para isso, nós temos um parceiro que se chama Banco Mentory, que tem um produto muito bacana que eu vou falar. No futuro eu vou trazer uma pessoa exclusiva do Banco Mentory para falar desse produto, que é um produto que se chama Folha de Pagamento, que é um produto muito rentável, porque traz uma receita recorrente. Recorrente é todos os meses você ganha um percentual sobre aquele valor projetado dentro daquela empresa que você traz. O alvo são empresas acima de 100 funcionários, mas não tem nada se você trabalhar uma empresa de 10, 50, mas o alvo é acima de 100. Quanto mais funcionários, melhor, porque o seu lucro vai ser maior. Esse é um banco que vem muito forte para São Paulo e está muito forte no restante do país. Né? É um banco cearense e está trazendo essa projeção de folha de pagamento sem custo no serviço da folha de pagamento, sem taxa na abertura das contas de manutenção, com pagamento de cashback para a empresa que contrata o serviço por funcionário, e além disso, com um consignado em folha de pagamento por funcionário com taxas diferenciadas. Então, é um banco que atrai realmente uma cesta de benefícios muito bacana, que a gente pode também oferecer para os nossos clientes. Ele faz parte da nossa apresentação, da nossa proposta de negócio, que eu já deixei também no grupo para vocês. Fora isso, nós temos os serviços de financiamento tradicionais, que é o financiamento de veículo e o financiamento de imóveis. São financiamentos tradicionais aí que muita gente necessita e que a gente pode apoiar essas pessoas. Fora isso, nós temos também os empréstimos, o empréstimo pessoal e o empréstimo para empresas. Os dois modelos de negócio também são atrativos. Lembrando que para o empréstimo pessoal a taxa não é baixa e a pessoa precisa estar realmente com o nome sem nenhum tipo de restrição. Falando em restrições, nós temos uma parceria que consegue, através de medida judicial, baixar os protestos SPC no Serasa e nos cartórios. Também isso é um serviço bacana que a gente pode agregar para clientes que queiram buscar um empréstimo. Dependendo do tipo de empréstimo ou financiamento que o cliente vá pedir, ele pode estar apontado lá no registrato, que são dívidas ativas junto a bancos. E a gente também tem esse parceiro que baixa também as dívidas do registrato, caso seja necessário, um custo um pouquinho maior, mas dependendo do valor que a pessoa deve, vale a pena. Então, a gente tem esse ecossistema para poder gerar mais oportunidade de receita para esses clientes. Fora isso, nós temos o crédito com garantia de veículo, que é para aquele veículo que já está quitado, então o veículo tem que estar quitado em nome da pessoa, e ela consegue fazer um refinanciamento do veículo com taxas um pouquinho melhores do que o do financiamento. E nós temos o principal, que é o nosso carro-chefe, que é o crédito com garantia de imóveis, que é um produto que a gente tem um diferencial muito grande, que a gente consegue, através dos parceiros, tanto bancos, que a gente trabalha, como com financeiras,
trazer o cliente com uma taxa diferenciada, e essa taxa diferenciada faz com que esse cliente consiga um crédito melhor na praça para dois motivos: ou para quitar dívidas que ele tem atuais, e que nós temos algumas financeiras que cobram uma taxa um pouquinho maior, mas que conseguem liquidar essa dívida, ou mesmo para fazer o que a gente chama de alavancagem financeira, que é aquele cliente que precisa do dinheiro para, de repente, adquirir um outro imóvel para os filhos, ou mesmo para ele, um imóvel comercial, ou mesmo que queira investir em alguns outros tipos de negócio. E aí a gente consegue taxas boas. Infelizmente, nós tivemos na última quinzena agora aí um acréscimo nas taxas do Banco Central, né, devido ao aumento da inflação. Então, algumas taxas que estavam até em 0,79 subiram para 0,99, mas mesmo assim, comparando com o empréstimo pessoal e com o empréstimo de financiamento, ainda são taxas menores do que essas outras duas. Então, continua sendo um mercado muito atrativo. E fora esses meios de financiamento, empréstimos ou refinanciamento, nós também temos o crédito, o crédito para construção. O crédito para construção também é um crédito muito bacana, é um crédito que a gente agrega valor, principalmente para quem quer construir sendo pessoa física, e aí tem, de repente, um capital inicial e quer concluir a obra na sua casa ou do seu estabelecimento comercial. E também nós temos o crédito para construção para prédios, onde realmente aí já é um negócio bem maior, onde existe uma construtora por trás e ela precisa de um orçamento financeiro para ou executar 100% da obra ou para complementar os valores da obra para subir 100% desse prédio. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: a oportunidade de você trazer, logicamente, um cliente, um fundo de construção e para um cliente de FGTS, com certeza a chance de você achar um cliente de FGTS é muito maior. Só que são duas pessoas que você tem que apresentar o produto. Então, o que difere uma da outra é que uma você vai ter um valor menor a ser resgatado e um ganho menor, e o outro você vai ter um valor maior a ser tratado e também um ganho maior. Então, tudo depende daquilo que você quer envolver. Uma coisa que a gente aprendeu nesses 2 anos que nós estamos fazendo operações financeiras é que quando você fala de emprestar dinheiro, disponibilizar dinheiro, arrumar crédito, a gente tem muita gente que tem necessidade. Vocês bem sabem, né, que 70% da população tem algum problema financeiro. E esses outros 30 que não têm, teoricamente, ou são os financiadores desses 70 para que eles possam se livrar das dívidas, na maioria das vezes. Então, assim, a gente tem um mercado muito grande de pessoas que têm a necessidade da movimentação financeira. E por isso elas buscam um consignado, elas buscam uma antecipação do fundo de garantia, elas buscam um empréstimo pessoal, elas buscam um financiamento de uma casa, de um carro, elas buscam um crédito com garantia, elas buscam um crédito de construção. Então, sempre vocês vão entender que o dinheiro está sendo envolvido em qualquer negociação. Por isso que esse é o segundo produto da semana que a gente fala. O primeiro produto é o produto imobiliário, que tem uma rentabilidade, uma liquidez muito grande. E como a gente já falou ontem, existe uma demanda muito grande ainda por habitação, tanto no Minha Casa Minha Vida, como no médio e alto padrão, como também no mercado de investimento. E o mercado de financeiro, né, o mercado de empréstimos financeiros, também movimenta muita coisa, não só no Brasil, mas no mundo. Então é muito legal a gente ter essa vertente de poder ofertar dinheiro para as pessoas, né? Quem trabalha com essa oferta de dinheiro ganha muito dinheiro. E nada mais visto que se você olhar as 10 maiores empresas do Brasil, metade delas são bancos. Banco Itaú, Banco Santander, Banco Bradesco,
e dois bancos que se destacaram no mercado, que é o Nubank e o C6, por trazer novidades de modo digital de se trabalhar. Então, a gente tem aí as empresas que fornecem empréstimo financeiro, que são os bancos, são as principais empresas que dominam o mercado, entre até as principais empresas que dominam. Aí, quando a gente começa a falar de outros ramos, a gente vai também olhar o ramo das construtoras, que são construtoras incorporadoras, que na maioria das vezes uma construtora também é proprietária da incorporadora e da house, que eles chamam, que é a empresa que faz a comercialização. E o ramo de energia também, que vem crescendo muito nos últimos anos, e as principais empresas na Bolsa, que tem capital aberto, são empresas no ramo de energia, e nós vamos falar sobre energia amanhã. Então, assim, esses três segmentos são três segmentos que a gente adotou como os três segmentos principais. Agora, quer dizer que a gente vai abandonar o segmento de seguros, o segmento de plano de saúde, o segmento de telecom? Não, de maneira alguma. São segmentos que também andam paralelamente. Hoje mesmo eu tive uma cotação de uma banda larga, estou acabando de fazer uma cotação para um seguro de um rapaz que é um Uber, que eu conheci, pegando o Uber e falando para ele que eu trabalhava com seguros. Então, assim, pessoal, isso é prática do nosso dia a dia e é prática do nosso processo. Outra coisa que é importante e que eu pratico no meu dia todo, tá? Eu uso essa ferramenta aqui, que é o celular, de fato, para me comunicar. Então, assim, eu tenho pessoas que eu entro normalmente em contato com frequência para gerar oportunidade de negócios e para gerar direcionamentos da minha parte ou da parte da pessoa. Como também eu uso o Instagram, uso o LinkedIn, uso o Facebook, uso o TikTok, para buscar pessoas que eu tenho contato para também fazer essa cadeia de relacionamento. Então, assim, eu passo o meu dia todo usando o WhatsApp ou essas outras redes sociais, não só para ficar olhando o que está acontecendo, ou ficar olhando, mas sim para acompanhar realmente como que está a situação das pessoas que eu convivi nesses 51 anos que eu tenho de idade, para até saber como que está sendo a vida da pessoa, como está sendo o momento, como que está sendo a oportunidade. Eu dou exemplo aqui para vocês, nessa sala. Nós temos pessoas aqui, vocês sempre podem reparar, que são pessoas que estão conosco ou desde agosto de 2022, como a Daiane e o João Vitor, como pessoas como a Tamires e a Maria Tereza, que não entraram lá em agosto de 2022, mas que a gente fez contatos no decorrer desses 2 anos, como eu tenho o Luiz, que eu conheci anteriormente a isso, o Jonathan, que eu conheci posterior a essa data de agosto de 2022, mas assim, são pessoas que a gente veio tratando ou conversando sobre oportunidades de negócio, e que hoje a gente está se encontrando no dia de hoje para falar de negócio. Então, assim, são oportunidades que vão surgindo. E esse modelo de negócio, que é esse modelo de negócio de realmente de trocar informação, de fazer esse bate-papo, de trazer essas oportunidades muito mais próximas, de começar a fazer esse trato com vocês, eu vou intensificar muito forte a partir da semana que vem. Então, a partir da semana que vem, eu vou pegar conforme a disponibilidade de cada um, mas conforme também o nível que eu sei de oportunidades que cada um disponibiliza, eu vou estar fazendo um trabalho individual para trazer as oportunidades para dentro de casa, para que a gente possa enxergar quais são as oportunidades que juntos, né? Que, por exemplo, o Luiz e o Décio possam olhar e falar, ó, Luiz, me fala aí 10 clientes. Às vezes falar, Décio, eu tenho cliente A, B, C, D, F, H e J. Tem esses 10 clientes, de A a J. E esses clientes, eles têm essas e essas e essas, e essas características. E aí eu junto com o Luiz vou falar, pô, Luiz, esse cliente aqui cabe isso, cabe isso, cabe isso, cabe isso. O Luiz vai dizer, não, Décio, o cliente A cabe isso, mas isso não cabe. O cliente B cabe isso que você falou, mas também cabe isso. E a gente vai começar a conversar.
como funciona esse trabalho? É um trabalho realmente de troca de informação. Eu vou vir com a minha expertise e conhecimento desses 6 ramos que nós já estamos desenvolvendo, no meu caso, há mais de 35 anos, alguns ramos e outros, no mínimo, há 1 ano e meio. Mas vocês também têm experiência de vocês, de saber quem são essas pessoas que vocês têm relacionamento, que pode ser pessoal, familiar ou profissional, né? E que a gente possa entender juntos que a oportunidade de realmente fazer negócio é o momento agora, é um momento futuro, não existe um momento para essa pessoa, né? E de repente é só comentar com essa pessoa que você tem as oportunidades e quem sabe lá na frente ela venha a, a se posicionar. Mas o que eu quero trazer para vocês, que é o mais importante, é o seguinte: eu quero que vocês sejam esse hub de negócios que a Ecobusiness quer realmente se transformar no mercado. Por quê? Porque a nossa intenção é transformar cada um de vocês. Eu quero que a Maria Tereza, eu quero que o Luiz, eu quero que o Jonathan sejam realmente os partners da Ecobusiness aonde vocês estiverem. Maria Tereza está em Belo Horizonte, Luiz está aqui em São Paulo, Jonathan está lá na Itália. Eu quero que vocês possam ser o nosso braço da Ecobusiness aonde vocês estiverem. Por que isso? Porque a gente não vai chegar nesses lugares que vocês estão. E a gente não conhece da mesma forma os lugares que vocês estão, como vocês conhecem. Então a gente vai estar fisicamente, através de vocês, aonde vocês estão hoje, levando oportunidades. Agora não quer dizer que porque o Jonathan está na Itália, que ele não vai poder atender clientes aqui no Brasil. Ou cliente em Portugal, por exemplo, ou cliente na Espanha, porque ele está ali no eixo ali, da Europa. Isso não impede que a Maria Tereza, que está em Belo Horizonte, não atenda clientes aqui em São Paulo, né? Que o João Vitor, que está lá no Acre, não atenda clientes, por exemplo, no Ceará, que a Daiane, que está em Santa Catarina, não atenda clientes no Rio de Janeiro. Então, assim, essa é a vantagem que hoje isso daqui que a gente está usando para se comunicar nos faz reunir numa única sala de bate-papo. Então, quer dizer, com a comunicação nós conseguimos quebrar fronteiras e estarmos mais próximos cada vez mais. Então, para alguns serviços, é o que eu falava esses dias, para alguns serviços, a tecnologia veio para beneficiar e facilitar o processo, mas para outros serviços, nada melhor do que a oportunidade de estar junto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que eu vou atender na quinta-feira, que ele é de Campinas. Ele vai vir de Campinas para São Paulo para eu atendê-lo pessoalmente. Então, a gente chegou no momento, nós poderíamos fazer tudo online, mas a gente sentiu que a necessidade do presencial era interessante. Como ele tem a disponibilidade, eu também tenho, e a gente vai se encontrar, melhor ainda. Primeiro, porque ele não sairia de Campinas para vir a São Paulo se ele não tivesse real interesse em fazer negócio. Isso já é o primeiro passo. Segundo, estando pessoalmente, vocês sabem que a chance de você fechar um negócio é muito maior do que através de um bate-papo online. Porque o bate-papo online, querendo ou não, ele é formal, mas ele até um certo ponto ele é formal, de outro ponto ele não é tão formal assim. Então, o que a gente tem que começar a quebrar, as barreiras que a gente tem que começar a quebrar, são algumas barreiras importantes. Hoje eu participava de um webinário da Creditas. Creditas é uma parceira nossa no crédito com garantia de imóvel, financiamento imobiliário também, e financiamento de veículos, e também financiamento pessoal. A Creditas falava hoje num webinar sobre atendimento via WhatsApp. Então, o que acontece? A gente pegou, né, a Daiane se lembra disso, a gente pegou muitos clientes vindos através da internet, através de um trabalho que nós fizemos no Instagram, de crédito com garantia de imóvel, que os clientes nos procuravam para atendimento de internet. E nós fomos melhorando cada vez mais a nossa arte, né, a nossa copy, né, que é a informação escrita, e a imagem, para atrair aquele cliente que já chegasse com um certo filtro. Então, nós colocávamos lá a nossa imagem que ele tinha que ter matrícula do imóvel, que é uma coisa importante, que depois eu vou entrar num detalhe com vocês, que ele precisa, sem a matrícula do imóvel não dá para fazer nada, esse é o primeiro ponto.
Segundo, que o imóvel tinha um valor mínimo, que dentro desse valor mínimo, abaixo desse valor, não dava para fazer o crédito com garantia de imóvel. E aí a gente ia puxando algumas informações. Mas a gente percebia cada vez mais o seguinte, que o atendimento simplesmente pelo WhatsApp na troca de informações é uma coisa, é o que eu via hoje nesse webinar, e depois quando o cliente te manda, ou você manda para o cliente um áudio, você já começa a criar uma aproximação maior, e a partir do momento que o cliente te mandou um áudio, você respondeu com áudio, já pode partir para ligação, porque o negócio ficou um pouco mais próximo. E aí a ligação telefônica, querendo ou não, te dá uma proximidade maior. Ou uma ligação telefônica, ou mesmo eu dou um exemplo para vocês. Na Vitacom, que é uma empresa que eu estou desenvolvendo no mercado imobiliário, eles sempre pedem para que você começou a fazer o bate-papo ali no WhatsApp, já puxa para uma videoconferência. É para a pessoa ver você, você ver a pessoa e começar a entender se realmente existe uma reciprocidade, se realmente há um real interesse em concluir o negócio ou não. O que a gente aprendeu no mercado digital é que muita gente diz, não atendeu, eu vou para o próximo, porque tem bastante cliente. Mas, na verdade, se a gente olhar para pensar, na verdade, cada cliente que a gente para conversar, que a gente para dar atenção, é um cliente que pode ser um comprador. Se não naquele momento, porque não era o momento de compra dele, pode ser que ele seja um comprador no momento futuro, que pode ser daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, ou até mesmo daqui a um ano. O importante é que esse cliente saiba que você tem aquele produto dentro da sua manga e que a qualquer momento você pode oferecer. Então, por isso que é muito importante, eu venho fazendo esse trabalho com vocês, a gente está criando esse conteúdo para que vocês cada vez mais saibam e para que as pessoas que vão também utilizar esse conteúdo saibam que nós temos esses produtos, no caso de hoje, os produtos financeiros, que nós podemos oferecer um leque de produtos muito grande nos produtos financeiros e que traz realmente o melhor detalhe, que é essa oportunidade de dar crédito, né? Trocar dinheiro por, por oportunidade. Então, quer dizer, eu quero uma oportunidade de conseguir um crédito, nós disponibilizamos essa oportunidade, fornecemos esse crédito para a pessoa e ela automaticamente faz uso dele para aquela necessidade que ela quiser. Então, isso é legal. Por exemplo, todos esses créditos que nós tomamos, tirando de construção, que tem que ser usado para construção, todos os outros, o cliente não precisa dizer para que ele vai usar. Eu quero fazer um crédito com garantia de veículo. Não, ele não precisa dizer para que ele vai usar o dinheiro. Eu quero fazer um crédito com garantia de imóvel. Ele não precisa dizer para que ele vai usar o dinheiro. Eu quero fazer um empréstimo pessoal. Você não precisa dizer para que você vai usar o dinheiro. Então, assim, na verdade, são créditos que a pessoa pega e ela vai utilizar da forma que ela queira utilizar, né? Então, isso é bem bacana. Existe um outro crédito também que nós trabalhamos no ano passado, e no ano retrasado, né, 2023, 2024, que fomos felizes porque tivemos alguns clientes, ganhamos um bom dinheiro, mas que eu ainda tenho algumas ressalvas sobre ele, que é o consórcio, tá, pessoal? O consórcio é um produto muito bacana, num momento como esse que nós vivemos, que é um momento onde a inflação está alta, eu acabei de comentar sobre isso, sobre o aumento dos juros. O consórcio, que tem uma taxa administrativa, alguns até um pouco alta, outras médias, mas que não tem juros necessariamente, sim uma correção monetária, é um ótimo produto nesse momento de inflação alta. Só que existem muitas místicas dentro desse mercado, né? Pessoas que vendem de forma errada, vendem prometendo a contemplação do bem, vendem prometendo facilidades na hora da contemplação. E nós, nessa experiência de 2 anos que nós tivemos, nós vimos que não é bem assim. Não existe essa facilidade tão grande de contemplar um bem para um cliente, existe toda uma estrutura e toda uma lógica para que isso aconteça, que não acontece de uma hora para outra. Na hora de se retirar o bem, existe toda uma burocracia para garantia realmente de que aquele cliente tem
capacidade financeira para arcar com as despesas, mesmo que ele já venha arcando, né, com as parcelas do consórcio. Na hora que ele vai adquirir de fato o bem, porque foi contemplado ou por sorteio ou por lance, mesmo assim ele tem que apresentar garantias, às vezes até de um fiador, para conseguir ter o direito de adquirir esse bem. E aí o que eu comentei já com algumas pessoas é que isso, no momento mais feliz, né, que na hora dele pegar o bem, ele tem que dar muita justificativa. Então, nessa experiência de 2 anos, a gente sentiu que isso é um pouco frustrante. Agora, o produto não é ruim, a oportunidade é muito boa, serve muito para adquirir bens, serve muito também para alavancagem financeira no meio de imóveis. Nós trabalhamos também com consórcio, com cotas contempladas, onde você paga o chamado ágio, né? Você paga um pequeno ágio para estar adquirindo a cota e automaticamente a pessoa adquire o produto sem, como se diz, sem que tenha que participar de uma assembleia, sem que tenha que aguardar o tempo de contemplação, porque aquela cota específica já está contemplada, mas, deixa eu só mandar uma mensagem aqui rapidinho para a Rebeca, mas é sempre bacana que a gente tenha muito claro, tá? A gente gosta de ser muito transparente, pessoal. A gente não vai, e não é o nosso intuito enganar ninguém, né? Quem já me conhece aí há um bom tempo, que já está na caminhada com a gente, vocês vão perceber que a gente tem gente que está com a gente aí de amizade de 20 anos. A gente não vai estragar a amizade de 20 anos, a gente não vai estragar a amizade de pessoas que estão com a gente há 2, 3 anos, 1 ano, 6 meses. A gente não vai estragar isso em troca de um negócio mal feito ou de uma informação mal colocada. Então, o que a gente vai querer, na verdade, é fazer com que as pessoas tenham o melhor para elas. E o melhor para elas é o melhor para o cliente. Então, como eu digo para vocês, como a gente vai trazer um trabalho e fazer um trabalho focado nos amigos, nos parentes, nos conhecidos, ou nos relacionamentos comerciais que vocês já tiveram em algum momento da vida de vocês, nada mais justo que a gente leve para as pessoas realmente soluções. Então, a intenção da EcoBusiness é levar solução para as pessoas, em qualquer um dos segmentos que a gente trabalha. A gente não quer levar problema, a gente quer levar solução. Por isso que a gente toma todo o cuidado para trabalhar com as principais marcas. Eu vou até, Daiane, eu vou até te lembrar, viu, Dai, aproveitando aqui a live, já a gente é muito transparente, para a gente tirar a logo da Bem Protege, porque a Bem Protege está com problema no mercado, e a gente foi alertado por alguns corretores da Bem Protege. Então, a gente vai tirar a logo da Bem Protege do nosso site e não vamos trabalhar nesse momento com a Bem Protege até que eles resolvam os problemas que eles estão. Então, a gente vai tirar a logo da Bem Protege e depois eu vou te passar para a Daiane uma logo de uma outra seguradora, pode ser da Surrai, que a gente está fazendo algumas coisas com ela, para poder tomar um lugar. Isso não, não. A Bem Protege não está na LP de energia. A Bem Protege está na LP dos indicadores. Tá bom? E aí a gente tira ela da LP dos indicadores, porque ela não está dando satisfações a alguns clientes de sinistro de automóvel. Então, assim, sempre que a gente perceber uma movimentação contrária ao natural com alguns clientes, a gente sempre vai ser pontual e vai dizer para vocês, ó, realmente naquele momento aquela empresa não está atuando tão bem como a gente gostaria. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. No segmento de saúde, a Mil passou por algumas. Tá bom, daí, pode deixar que eu te passo amanhã. O movimento de saúde, por exemplo, a Mil houve algumas mudanças, né? Houve a venda da acionária da Mil para uma outra empresa, e ela passou por algumas mudanças, fez alguns descredenciamentos, fez alguns credenciamentos, mudou a sua forma de comercialização. Nós vamos falar disso na quinta-feira, que é o dia da área de seguros de saúde, mas
Sempre que tem novidade sobre qualquer um dos produtos, ou principalmente qualquer um dos parceiros, nós vamos ser bem transparentes com vocês de trazer essa realidade. Então, a gente sempre acompanha muito de perto o que está acontecendo, quais são os fatores, quais são os pontos, a gente toma muito cuidado com isso, para que não possamos trazer problemas, primeiro para o cliente, que é o principal interessado em contratar o serviço conosco, como também para nós. Nós não queremos ter um problema de ter um cliente chateado com a gente, e vocês sabem muito bem que um cliente chateado vai comentar mais do que um cliente feliz com outras pessoas. Um cliente feliz comenta com 3 pessoas, um cliente chateado comenta com 10. Então, a gente quer realmente que os clientes estejam felizes com os produtos e serviços que nós oferecemos. No caso, a maioria são serviços. Então, que os nossos serviços estejam prestando realmente serviços de qualidade para o nosso mercado. Então, isso é muito importante, a gente ter essa credibilidade para que a gente não perca esse nível de atendimento que a gente tanto quer e que a gente tanto preza, tá? Então, isso é muito importante para a gente hoje e vai continuar sendo no decorrer do nosso trabalho. Eu falava hoje com 2 amigos sobre isso, que pessoal, assim, a gente não tem pressa, tá? Então, assim, a gente não tem pressa, a gente quer realmente fazer um trabalho coordenado, um trabalho com calma, um trabalho assertivo, um trabalho que realmente vai trazer resultado para cada um. Como a gente já comentou na live de ontem, praticamente, não vou dizer 100%, mas 90% das pessoas que estão conosco têm outras atividades paralelas, ou pelo menos uma atividade principal que a mantém das suas contas básicas. Aqueles que não tiverem, por favor, me acionem rapidamente para dentro das 6 opções que nós temos hoje já disponíveis, nós possamos escolher uma como a principal e já traçar um plano de meta para que ela possa se transformar na sua fonte de renda de forma mais rápida. Então, tudo isso é um trabalho que nós vamos estar fazendo juntos e que nós queremos que vocês realmente tenham isso como diferencial. Um outro segmento que eu sei que o Luiz está ocupado, né? Mas um outro segmento que é muito bacana é o segmento de adquirência, que é o segmento de máquinas de cartão. Nós também temos algumas parcerias, né? O Luiz representa a parceria da Tom junto com a gente. Nós temos alguns outros parceiros também que têm alguns serviços de adquirência, e nós vamos trazer também esse mercado dentro do mercado de produtos financeiros para ofertar para os nossos clientes. Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente tem um hub realmente muito extenso de oportunidades, um hub muito extenso de negócios, e a gente, por isso, tem grande oportunidade de levar para vocês bons atrativos e principalmente boas opções para o cliente final. Então, isso é muito importante. Sempre lembrando para vocês que a gente vai primar, sempre colocar como base principal aqueles produtos que trazem a maior rentabilidade. Então, no nosso ciclo financeiro, querendo ou não, o produto que traz mais rentabilidade é o crédito com garantia de imóvel, que a gente ganha de 3 a 5% de comissão, dependendo do valor que foi financiado. Para vocês entenderem, de 0 a 300 mil é 3%, de 301 a 500, a 499, a 500, opa, 4%, e acima de 500, a partir de 501 é 5%. Então, assim, é uma comissão muito bacana, que vale a pena a gente trabalhar, e cada um vai entrar com o percentual da sua classificação na EcoBusiness, o crédito com construção também. O crédito com construção, dependendo da financeira operadora que a gente trabalhar, a gente pode trabalhar com percentuais interessantes, principalmente falando que é uma construção num investimento não é inferior a 5 milhões. Falando de uma construção de um prédio. Lógico, falando de uma construção de uma casa, vai estar na faixa aí de 500 mil, 300 mil, 400 mil, aí são investimentos menores, mas também a comissão gira em torno de 1,5%, 2%, quer dizer, não são comissões ruins, porque principalmente a gente fala de valores maiores.
Agora, quando a gente traz produtos de valores menores, automaticamente você vai ter que fazer um fluxo grande de negócios para ter uma rentabilidade. Agora, a Daiane vai lembrar, quando a gente começou a fazer o fundo de garantia, a gente começou a fazer o fundo de garantia com uma sequência muito grande, né, Daiane? Você lembra disso, né? A gente começou a fazer uma sequência do fundo de garantia com uma sequência muito grande, várias pessoas começaram a se interessar, a fazer o fluxo funcionar, e aquele negócio que existe aquele ditado, né? Melhor pingar do que secar. Então, era um dinheirinho que entrava lá, você ganhava 15 daqui, 20 dali, 30 dali, 50 daqui, 100 dali, e aquela sominha ia te dando uma soma, no final do mês dava lá, sei lá, R$ 500, e já dava para... É isso aí, né, Dai? E aí, automaticamente, já Tinha, dava para pagar... Oi, desculpa Dai. te interromper, mas assim, ó, tinha muita demanda mesmo. E foi numa época que o pessoal estava bem amarrado, assim, sabe, financeiramente, começo do ano, então teve muita procura. Eu acho que agora está melhor Isso, do que antes, até quando a gente for trabalhar com isso, porque agora teve negociação, Serasa e isso dívidas e tudo mesmo. mais, então tem aí um grande potencial para a gente alavancar essa estrutura, tá? Sim, isso mesmo, isso mesmo. Então, a gente tem muita coisa para colocar na mesa aí, muita oportunidade para a gente somar realmente, tá, pessoal? E aproveitar, de fato, o momento que a gente está passando. E como a gente fala, um momento de dificuldade, um momento de alta de juros, de inflação, que o governo diz que é baixa, mas quando a gente vai no mercado, a gente vê que o valor que a gente gasta no carrinho de compras é absurdo, né? Você vai no mercado hoje, você não consegue sair de lá gastando menos que R$ 500, comprando pouquíssima coisa. Se você comprar carne aí, que realmente você gasta mais de R$ 500, com certeza. Então, a situação financeira hoje não é das melhores para todo mundo, e nós temos que aproveitar isso, porque nós somos provedores de crédito, então isso é importante, e principalmente de soluções para a melhoria dos custos das pessoas nas nossas 6 opções de modalidades que nós temos hoje. Tá bom, pessoal? Então isso é muito importante. Eu vou finalizar aqui, eu já mandei uma mensagem para a Rebeca, ela não me respondeu ainda, não sei se está tudo bem, ela não estava muito bem hoje, ela me informou, ela tá dizendo que ela não está muito bem. Então a gente vai deixar para fazer um bate-papo com a Rebeca um outro dia. Ela me mandou aqui uma mensagem agora, que ela não está muito bem. Mas amanhã nós voltamos com o segmento de energia. Como eu falei pela manhã, nós não vamos ter o bate-papo com o Eduardo, porque ele está fazendo uma mentoria em uma outra localidade, então não vai bater o horário, mas nós vamos fazer aí mais mentorias com o Marcos e com o Eduardo, porque eles trazem muito conhecimento. O horário das 8 da manhã, não sei se ficou bom para todo mundo, então de repente, como eu só vou passar a partir da semana que vem a fazer apenas na segunda, pode ser que pelo menos mais um dia na semana a gente coloque um dos dois para falar conosco nesse horário das 19 horas, pelo menos um por semana, para não ficar também muita coisa. A gente não quer que vocês fiquem também tão presos. Só responder a Rebeca aqui para ela ficar sem problema. Ela ficar sossegada, ela ficou preocupada, coitada. Mas vamos lá. Então, assim, vamos seguir essa linha de raciocínio. Amanhã nós temos um bate-papo de energia, né? Desculpa. Na quinta-feira, toma um pouquinho já. Na quinta-feira nós temos o bate-papo de seguros e planos de saúde. E na sexta, para encerrar esse primeiro ciclo de lives, nós vamos ter o de telecom. Até me chamou a atenção, eu acompanho diariamente lá o YouTube, e o segmento que teve mais visualizações foi o de telecom. Até me chamou a atenção isso. De repente eu deixei o telecom para sexta, achando que não teria tanta demanda, e tem bastante gente aí, sei lá, se interessando em ouvir um pouquinho sobre telecom. Então, nós vamos amanhã falar de energia. Agradeço vocês pelo bate-papo de hoje. Como eu disse para vocês, essas 2 primeiras semanas está sendo um bate-papo introdutório, até para que a gente tenha esses conteúdos disponíveis para pessoas futuras que virão, como vocês, junto conosco. E a partir de semana que vem eu passo a fazer o
troca de informação junto com cada um de vocês